Muito bom dia, paz do Senhor. Se você não me conhece, meu nome é Rafael, sou membro da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, Igreja do Pastor Silas Malafaia aqui no Rio de Janeiro. Entretanto, atualmente participo da Assembleia de Deus Bosque do Itaiangá, do pastor Adriano, né? Lá na Assembleia de Deus do Itaiangá, eu exerço a função de músico, instrumentista, toco baixo, e estou gravando esse áudio aqui para falar, né? Eu vou tentar ser o mais breve possível de algumas verdades da vida cristã que você precisa saber, né? O tema vai ser uma mini mensagem, né? Eu espero que seja uma mini mensagem, né? Mas vamos tentar falar em forma de podcast a palavra de Deus. Eu espero que você compartilhe esse áudio não para pessoas cristãs somente, mas principalmente para as pessoas que não conhecem a Cristo, não conhecem a verdade, nunca ouviram falar do Evangelho. Vamos lá. Algumas verdades da vida cristã que você precisa saber. O texto base vai ser Atos, capítulo 11, versículo 26, segunda parte. Para quem gosta de acompanhar na Bíblia, eu vou dar um tempinho para você abrir em Atos, capítulo 11, versículo 26, segunda parte, né? Dá um tempinho para você. Vai ser o meu texto base. Vamos falar aí de algumas verdades da vida cristã que eu e você precisamos saber, né? Diz assim o texto: em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Só isso. Eu listei aqui algumas verdades, né, as quais eu considero até como principais. Algumas verdades da vida cristã, né? E para haver vida cristã de verdade, vida cristã com qualidade, com excelência, esses elementos, eles deverão estar presentes. Ok? Então vamos lá. Primeira verdade da vida cristã, que eu e você precisamos saber. Vida cristã é uma vida de renúncia. Vida cristã é uma vida de renúncia. Meu irmão, minha irmã, não dá para ter vida cristã se não houver renúncia. Renunciar o quê, Rafael? Renunciar a nossa vida pecaminosa. Renunciar o pecado. Renunciar tudo aquilo que vem nos afastar de Deus. É impossível ter uma vida cristã de qualidade se eu e você não renunciarmos o pecado. Se eu e você não renunciarmos aquilo que nos dá prazer. Se eu e você não renunciarmos aquilo que poderá nos afastar de Deus. Lembra daquele jovem rico que se aproximou de Jesus e perguntou a Jesus o que ele, né, o jovem no caso, deveria fazer para seguir a Cristo? Né? Tá lá em Mateus capítulo 19, versículo 16 ao 22. Né? Esse diálogo entre Jesus e o jovem rico. E a Bíblia, essa passagem que eu falei agora, de Mateus capítulo 19, né, fala que se aproximou um jovem rico de Cristo e falou: bom mestre, o que eu tenho que fazer para te seguir? E Jesus falou para ele: você quer me seguir mesmo? Então você pega, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Né? Vende tudo, e aí do valor arrecadado você pega e dá aos pobres. Jesus Cristo estava falando para aquele jovem, aquele mancebo, né?
que ele tinha que fazer uma renúncia. Porque era impossível seguir a Cristo se ele não renunciasse. E o que prendia aquele jovem? O materialismo. Então aquele jovem, para seguir Jesus sabendo disso, e para aquele jovem seguir Jesus, ter uma vida cristã de qualidade, ele teria que renunciar aos bens. Porque ele era um jovem materialista. Então não dá, meu querido, para você ter uma vida cristã se você não renunciar aos prazeres da tua carne. Mateus 16, 24 vai falar que aquele que quer seguir a Cristo tem que negar a si mesmo. Então como é que você quer ter uma vida cristã de qualidade se você não renuncia? Se o elemento renúncia não está presente na sua vida, você não vai ter, meu filho. Você não vai ter uma vida cristã de qualidade. Você pode ter tudo, agora a vida cristã você não vai ter. Então a renúncia tem que participar da minha vida cristã e da tua vida cristã. Número 2. Okay. Algumas verdades da vida cristã que eu e você precisamos saber. Quer ter uma vida cristã mesmo, de fato? Então te prepare para você levar pedrada. Quer ter uma vida com Deus? Aí eu vou falar de uma forma até mais genérica. Né? Que nesse item aqui eu vou citar alguns termos do Velho Testamento e Cristo ainda não tinha descido na terra na época do Velho Testamento. Então você quer ter uma vida com Deus? Você quer ter um relacionamento com Deus de fato? Então te prepare para você tomar pedrada. E você vai tomar pedrada no lombo sim. Até porque a vida com Deus, ela pressupõe o quê? Ela pressupõe uma contracultura contra a cultura desse mundo. Então você pode se preparar que você vai levar pedrada. E alguns personagens na Bíblia levaram pedrada. Eles quiseram ter vida com Deus e levaram pedrada. O próprio Daniel. Lembra de Daniel? Daniel capítulo 1, quando ele é levado cativo à Babilônia. E por ele negar, se contaminar com os manjares do rei e com a porção do vinho que ele bebia, ele foi parar na prisão? Pedrada, meu filho. Lembra de Paulo e Silas na prisão? Estevão também, que foi apedrejado? A vida cristã, ela pressupõe também isso. Pedradas. Por quê? Porque, como eu falei, a vida cristã ela é uma contracultura à cultura imposta no mundo. Qual é a cultura do mundo? A cultura do mundo é a cultura do pecado. A cultura do mundo é a cultura do sexo fácil, da prostituição, da corrupção, do adultério. E o cristianismo ele combate tudo isso. Então, já que você combate tudo, já que você carrega uma bandeira que combate tudo isso, você vai tomar uma pedrada. E você está preparado para as pedradas? Você está preparado? Deu? E a Bíblia vai te dar uma garantia. Você vai tomar pedrada? Tu vai tomar pedrada, mas tem uma garantia aqui para você, lá em Mateus capítulo 5, versículo 10. Quando a Bíblia diz que bem-aventurado é aqueles que sofrem perseguição. Né? Quando Jesus fala, bem-aventurado é aqueles que sofrem perseguição em meu nome, porque eles herdarão o reino dos céus. Deles serão o reino dos céus. Então você quer ter uma vida cristã, tu quer ter uma vida com Deus, desculpa, quer ter uma vida com Deus de qualidade? Te prepara para tomar pedrada, meu querido. Só que tem um porém. Você vai tomar pedrada atrás de pedrada. Só que o reino dos céus será seu. Você vai atingir, se você for perseverante até o fim, mesmo com pau cantando no teu lombo, meu querido, quando você morrer, você vai encontrar Cristo, você vai encontrar com Deus e vai ver como Ele é face a face. Você vai tomar pedrada aqui na terra, mas você vai atingir a coroa da justiça, porque é uma promessa bíblica. Número 3. Outra verdade da vida cristã é uma vida de compromisso. Vida cristã é uma vida de compromisso. Não dá para ter vida cristã se não houver compromisso com Deus, compromisso com a sua palavra, compromisso com seus preceitos. Você repare que cada item, um está relacionado com o outro, um está entrelaçado com o outro. Lá no primeiro eu falei de renúncia. Só renuncia quem tem compromisso. E que significa compromisso na prática? É relacionamento profundo com Deus.
Meu querido, não dá para ter vida cristã se você tem relacionamento, se você não tem um relacionamento profundo com Deus. Só vou dar só uma pequena pausa aqui, porque tá chegando aqui o rapaz aqui em casa e eu tenho que prender o cachorro para ele entrar. Peraí, só um minuto. Vamos lá, vamos entrar. Entra aí. É que eu tô prendendo o cachorro, ao vivo é assim mesmo, né? E eu tô gravando via WhatsApp mesmo. Eu não tô usando o aplicativo aqui do gravador do celular. Então tem que ficar com o botãozinho, meu dedinho aqui, pressionado. Eu passei aqui na minha calça que caiu no chão. Sujou todo, tem que lavar. São coisas que acontecem, né? Então vamos lá, vamos voltar. Estamos falando aí de algumas verdades da vida cristã que eu e você precisamos saber. Eu já estou no item 3, né, do compromisso, né? Então vamos lá. De novo, não dá para ter vida cristã, meu querido, sem compromisso. E o compromisso, ele pressupõe relacionamento. Para você ter compromisso com Deus, você tem que ter relacionamento com Deus. E sabe o que pega hoje em dia? O que pega hoje em dia é que as pessoas não querem ter relacionamento com Deus. Relacionamento profundo. As pessoas, elas querem ter relacionamento superficial com Deus. É a geração oba-oba. Só procura a Deus quando precisa. Só procura a Deus quando taca a vida lá embaixo. Só procura a Deus quando tudo vai mal. Quando a doença chega, quando a falta de dinheiro chega, quando algum problema na vida dela acontece. Aí procura a Deus, aí lembra que Deus existe. Aí quando Deus dá a solução, traz a providência, né? Porque Deus é misericordioso. Ele é bondoso. Ele traz a providência que essa pessoa faz, ela vai embora, ela mete o pé. Ela mete o pé da igreja. Ou até fica na igreja, mas não fica na igreja, mas fica na igreja de zoeira. Né? Vamos usar a expressão bem carioca aqui. Fica na igreja de zoeira. Só que vida cristã não é assim não, meu querido. Se você quiser ter uma vida cristã de qualidade, você tem que aprender a ter compromisso com Deus. E ter relacionamento com Deus. Relacionamento profundo com Deus. Não é à toa que a Bíblia diz que Deus busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito e em verdade é você ter relacionamento profundo com Deus. E não dá para ter uma vida cristã de qualidade sem um relacionamento profundo com Deus. E eu vou te dizer mais. Quer viver de relacionamento superficial? Quer viver? Beleza, é um direito que você tem. Agora te prepare que quando você morrer, você vai para o inferno. Ou quando Jesus voltar, você vai ficar. Você não vai subir. Porque para alcançar o céu, meu querido, é necessário ter relacionamento profundo com Deus. Não dá para ter uma vida cristã sem se relacionar com Deus profundamente. E como eu me relaciono com Deus profundamente, meu querido? É você querer ser amigo de Deus, é você querer estar mais próximo de Deus, é você ter prática de leitura de palavra, de oração, de vida cristã. Você adquire um relacionamento profundo com Deus assim. Agora, se você não está nem aí para as coisas de Deus, se você leva as coisas de Deus na brincadeira, você nunca terá um relacionamento profundo com Deus. E o perigo disso foi o que eu falei anteriormente. Se você não tem um relacionamento profundo, se o seu relacionamento com Deus ele é superficial, te prepare para ver a carinha do capeta quando você morrer. Te prepare. Querido, ó, eu sou assim, eu sou muito direto. Entendeu? Número 4. Outra verdade da vida cristã que você precisa saber, e eu também preciso saber. Vida cristã é uma vida de transparência. Vida cristã é uma vida de transparência. Quer ter uma vida cristã de verdade? Então, seja uma pessoa transparente. Essa expressão transparência, essa palavra, ela tem uma conotação muito ampla. Mas eu vou aqui te explicar o contexto que eu quero aplicar.
Vida cristã transparente é uma vida cristã sem hipocrisia. O que eu quero dizer aqui, o que eu quero combater aqui, é aquele crente 007, o crente agente secreto, o crente que no trabalho dele ninguém sabe que ele é crente, o crente que na igreja é uma bênção e em casa é um demônio, é uma tribulação. É aquele crente que não sabe ter uma vida santa. Por isso, falar em vida santa, por isso que lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, ele vai falando, sede santo em toda a sua maneira de viver. Quando você é santo em toda a sua maneira de viver, você está sendo uma pessoa transparente. Você está sendo uma pessoa clara. As pessoas conseguem identificar em você que você é uma pessoa cristã, que você é uma pessoa de Deus. Não é aquela pessoa que se diz ser cristã, mas só fica fazendo besteira por aí. Não, 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 não. Você quer ter uma vida cristã de qualidade, meu querido? Você tem que aprender a ser uma pessoa transparente e não ser um hipócrita. Na igreja é uma bênção, no trabalho é um capeta. No trabalho está metido lá para derrubar o supervisor. Na igreja é uma bênção, dentro de casa espanca a mulher. Até medida protetiva já tem contra o crente. Porque ele espanca a mulher dele. Na igreja é uma bênção, na frente dos outros é uma bênção, mas mete o galho no marido. Trai o marido, vive traindo o marido. Não, 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 não. Meu filho, você quer ter uma vida cristã de qualidade? Então você vai aprender. Eu também vou aprender a sermos transparentes. A sermos transparentes. Então, vida cristã é uma vida de transparência. Vou avançar aqui, que isso aqui não é uma mensagem de igreja. Já tem 17 minutos já. Pro quinto aqui, eu separei pelo menos 8. Não foi 8 que eu separei? Isso, foram 8. Essa mensagem é muito antiga, cara. Eu fiz essa mensagem na época que eu pregava. Entendeu? Isso aqui eu devo ter feito eu fiz essa mensagem em 2006. Olha quanto tempo tem isso. 2006, entre 2005 e 2006. Eu tinha lá pelos meus 22 anos. Esse ano eu vou fazer 40, esse ano de 2023. Vida cristã, uma outra verdade da vida cristã que eu e você precisamos saber, meu querido. Vida cristã é uma vida de desafio. Vida cristã é uma vida de desafio. E esse desafio é em dois aspectos. Primeiro, desafia a nossa natureza humana. O primeiro desafio da nossa vida cristã é a nossa natureza humana, é contra a nossa própria natureza. A nossa natureza é uma natureza pecaminosa. E a vida cristã pressupõe o quê? Você viver cada vez mais perto de Deus e cada vez mais longe do pecado. Então isso propõe um desafio à nossa vida, a nós mesmos. Porque a nossa natureza é pecaminosa, mas a gente quer ter uma vida, a gente quer, quando a gente vive uma vida cristã, a gente quer ter uma vida longe do pecado. Então é algo desafiador para a nossa própria natureza. Então esse desafio, ele faz parte da vida cristã. Esse desafio é aquela luta diária que a gente tem contra a nossa própria carne. Por isso que a vida cristã é uma vida de desafio contra a nossa própria natureza. E um outro aspecto também dessa questão do desafio. A vida cristã é um desafio por causa da nossa fé. A fé é um desafio. Qual é a definição mais básica de fé? É que está lá em Hebreus capítulo 11, não é? É crer nas coisas que não se esperam. / crer naquilo que não se vê. O desafio da vida cristã, a fé, aliás, é um dos desafios da vida cristã. Para você crer em Deus, você tem que ter fé. Você já viu Deus? Você sabe como é que Deus é? Você já viu Deus na tua frente? Você consegue ver o mundo espiritual? Você tem que ter fé, não tem que ter fé para crer? Então, a vida cristã, ela nos propõe esse desafio, né? E a própria fé é um desafio à vida cristã. Porque a gente sabe que tem gente que não tem fé. Então, o fato de eu e você, ou o fato da Bíblia nos propor a termos fé, a Bíblia já está nos propondo desafio.
Porque para ter fé, meu querido, não é uma coisa muito fácil. Para você crer naquilo que você não está vendo, naquilo que você não pode tocar, naquilo que é intangível. Então, se você quiser ter uma vida cristã de qualidade, você sabe que você vai ter um desafio chamado fé. Fé é um desafio. Que você vai crer naquilo que não existe. É um desafio. Naquilo que você não vê. Por exemplo, você está passando uma situação improvável, de uma resolução improvável. Você vai crer que Deus pode entrar com providência naquela situação. Às vezes ela é improvável. Né? Muitas das vezes ela sendo improvável. Número 6, para a gente andar rápido, né? Já tem quase 21 minutos aqui. Outra verdade da vida cristã que eu e você precisamos saber é que a vida cristã, ela tem que ser produtiva. Vida cristã, ela tem que ser uma vida produtiva. Caramba, já estou a 4% já no meu celular aqui, cara. Vou correr, mas eu estou no 6, faltam 2, faltam 7 e 8. Vamos lá. Depois que eu acabar aqui, eu vou colocar o celular para carregar. A vida cristã tem que ser produtiva. Meu querido, se você quiser ter uma vida cristã de qualidade, você tem que aprender a produzir. Tá? Você tem que aprender a produzir. Produzir o que, Rafael? Irmão Rafael, eu não tenho título de pastor, não pretendo ser pastor, entendeu? Pode me chamar de irmão Rafael à vontade. Produzir o quê? Produzir fruto. Você tem que produzir frutos, meu filho. Você não pode passar pela vida cristã, você não pode ter uma vida cristã improdutiva. Você tem que produzir frutos. Que tipo de frutos? São os frutos que estão lá em Gálatas capítulo 5. Entre o 17 e o 23, quando ele vai falar, ele vai dar dicotomia entre os frutos da carne e frutos do Espírito. Claro que você não vai produzir os frutos da carne. Você vai produzir os frutos do Espírito. Você quer ter uma vida cristã de verdade? Então você tem que aprender a produzir frutos do Espírito. Não tem como ter uma vida cristã sem mansidão, sem temperança, sem domínio próprio. Você tem que produzir os frutos do Espírito, meu querido. A vida cristã é uma vida de produção, produtiva. Não é uma vida estagnada. Você tem que ter produção na tua vida. Número 7, para andar rápido, que eu já estou a 3% aqui no meu celular. Né? E eu estou com a internet deslogada. Né? Só vou ligar a internet para disparar esses áudios aqui para algumas pessoas. E eu espero que as pessoas também compartilhem, principalmente para quem não é cristão. Número 7. Penúltimo lugar. Outra verdade da vida cristã. Vida cristã é uma vida de experiências marcantes com Deus. Vida cristã é uma vida de experiências marcantes com Deus. Se você quiser ter uma vida cristã, te prepare que você vai ter experiências. Em algum momento você vai ter experiências. E são experiências marcantes com Deus. E por quê? Na vida cristã você vai ter experiência. Vou te dar alguns motivos, desdobramento, pressuposto. Vamos lá. Para a sua edificação. Experiência, meu querido, serve para você ser edificado. Para você ter crescimento. Para você ter conhecimento. Experiência serve para isso. Para você crescer na fé. Para você melhorar sua fé. Por isso que você vai ter experiências marcantes com Deus na sua trajetória de vida cristã. Para você ter crescimento, amadurecimento. Para aquilo ali edificar sua fé. Para você melhorar sua fé. Você tem que entender que aqui na Terra você passa por um processo chamado de santificação. Esse processo de santificação é um processo que vai te levar ao estágio de santidade que você só vai atingir no céu. E para você ter um processo de santificação de qualidade, você tem que ter conhecimento, crescimento, maturidade espiritual. E isso você vai adquirindo através de experiências também. Número 2. Por que nós vamos ter experiências com Deus na nossa vida cristã, na nossa trajetória de vida cristã? Para impactar a sua vida. Experiência
causa impacto na vida. Experiência causa impacto, ou seja, causa mudança. Lembra da conversão de Saulo? Saulo teve uma experiência com Deus, assim que ele foi convertido, e se tornou Paulo. Mudou a vida. Aquele que era perseguidor se tornou perseguido. Aquele que matava cristão se tornou um dos maiores pregadores do evangelho da história. Então a experiência de Deus com Deus também serve para impactar a sua vida, para mudar você, transformar você. E número 3, porque a vida cristã é uma vida de experiência? Justamente para você não cair na rotina. A experiência faz você não cair na rotina. E a pior coisa é quando você cai na rotina. Né? Quando você vira um crente de rotina, né? Que só cumpre horário, né? Não acontece nada na sua vida. Não. Uma vida cristã de qualidade, quando você tem uma vida cristã de qualidade, você começa a ter experiências marcantes com Deus que vão te ajudar no seu crescimento, vão te ajudar a impactar a sua vida e vão te ajudar a sua vida cristã não cair na rotina. Em último lugar, para a gente terminar, outra verdade da vida cristã que eu e você precisamos saber. Vida cristã é uma vida de vitória. Tá? Não é só vitória, é uma vida de vitória. Vida cristã também é uma vida de vitória. Não dá para ter uma vida cristã de qualidade se não houver vitória. E vitória sobre o quê, Rafael? Né? Essa vitória que eu falo não é uma vitória no aspecto financeiro, não. Entendeu? Até porque se você quiser ter uma vitória no aspecto financeiro, você tem que estudar e trabalhar. Você tem que ter estratégias. Né? Senão o ímpio não teria vitória. O ímpio tem vitória no aspecto financeiro. Né? Claro que Deus dá direção. Deus pode mover situações para te beneficiar, para te ajudar. Né? Mas se quer ter a vitória no aspecto financeiro, tem que trabalhar. Dentro de casa não tem. Né? Então vamos lá. Vitória sobre o quê? Primeiro, vitória sobre o pecado. Vida cristã é uma vida de vitória? Sim. Vitória sobre o pecado. Lembra da tentação de Jesus, lá em Mateus capítulo 4? Que Jesus foi ao deserto, estava se preparando, estava jejuando, porque ia começar sua carreira ministerial, e o diabo chegou para tentar Jesus. Né? E Jesus venceu a tentação do diabo pela palavra, pelo conhecimento que ele tinha. Então, vida cristã, né, é uma vida de vitória sobre o pecado. E quando também você se decide não pecar, você já está vencendo o pecado. Você decidiu não pecar, então você já está tendo uma vitória. Vida cristã é uma vida de vitória sobre o pecado. Vida cristã é uma vida de vitória sobre as adversidades da vida. Jesus falou que no mundo teríamos aflições, né? Mas estando de bom ânimo, eu venci o mundo. Se ele venceu, nós também podemos vencer. E se estivermos nele, nós vamos vencer as adversidades. Por mais que as adversidades se levantem, para nos derrubar, nós iremos triunfar. Porque aquele que está em Cristo, ele vai triunfar. É promessa bíblica, é uma garantia bíblica. A Bíblia é verdade. E a gente pode contar inúmeros testemunhos de pessoas que estiveram em Cristo, sempre tiveram uma vida cristã, mesmo com o pau cantando no lombo, tiveram vitórias. Eu mesmo. Eu já passei períodos na minha vida, eu já fui para a sarjeta. Eu fiquei 3 anos na sarjeta, sem dinheiro para nada. Eu não tinha dinheiro para comprar comida, eu não tinha dinheiro para pagar conta. Entendeu? Quem me conhece pessoalmente, quem ali me conhece mesmo, quem tem muita intimidade comigo, sabe muito bem dessa história. Eu fiquei de 2019 a 2022 na sarjeta. Eu passei 3 natais e 3 réveillons sem nada para comer dentro de casa. Réveillon de 2019 para 2020, de 20 para 21, 21 para 22. Passei sem nada. E outra coisa, um agravante, eu moro sozinho. Não tenho nem mais pai e mãe. Não tenho irmãos. Infelizmente ainda não casei. Né? Imagine, você morar sozinho e passar adversidade. Né? Ficar sem dinheiro para nada. Só que toda vez que eu entregava, não tem dinheiro para nada,
mas eu não vou me desesperar. Eu vou acreditar em Deus. Vi um escape. Deus usava alguém para fazer alguma transferência para mim, ou Deus criava uma situação e nessa situação eu conseguia resolver o problema, né? Então vi um escape. Por isso que a vida cristã é uma vida de vitória, meu querido. É vitória e vitória sobre adversidades também da vida. Outro. Por que a vida cristã é uma vida de vitória? Porque nós servimos a um Deus poderoso. É uma vida de vitória também porque nós servimos a um Deus poderoso. Lá em Isaías capítulo 43, versículo 13, Deus é muito claro. Ali a gente vê a dimensão do poder de Deus. Quando ele fala que, operando eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir o operar de Deus. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Quando a Bíblia fala que ninguém pode impedir o agir de Deus, o operar de Deus, a Bíblia está querendo dizer que ninguém é poderoso, ninguém é maior que Deus. Então a vida de cristã é uma vida de vitória porque você serve a um Deus poderoso. Um Deus que não pode ser parado, um Deus que não pode ser impedido. Se Deus quiser fazer algo na sua vida, quiser mudar a história da sua vida, Ele pode mudar e ninguém vai impedir. Não vai ter diabo, não vai ter inferno, não vai ter seu vizinho, não vai ter aquela pessoa que não gosta de você que vai impedir. Então a vida cristã é uma vida de vitória também nesse aspecto, porque você serve a um Deus poderoso. Outro aspecto, pelo qual a vida cristã também é uma vida de vitória. E eu acho que é um aspecto até mais importante. E eu vou terminar aqui. A vida cristã é uma vida de vitória porque ela vai te dar a maior de todas as vitórias. Sabe qual é? A vida eterna. Se você permanecer em Cristo, você vai ter a maior de todas as vitórias, que é a vida eterna. Se você permanecer em Cristo, você pode morrer agora, que você vai para o céu. E se você for para o céu em Cristo, se você morrer em Cristo, você vai ser salvo. E a maior vitória que uma pessoa pode ter é a salvação da sua alma. A maior vitória que a pessoa pode ter não é se casar com uma mulher bonita, não é se casar com um homem rico, não é ter o melhor carro, não é ter um apartamento ali na Lúcio Costa de frente para o mar. A maior vitória que o ser humano pode ter é a vida eterna, é morrer com Deus. Ou se Jesus Cristo voltar, subir aos céus. Então a vida cristã é uma vida de vitória porque você vai ter, ela vai te levar, ela vai te conduzir à maior de todas as vitórias, que é a vida eterna. Não tem maior vitória do que essa, a sua salvação. A salvação da sua alma. E não tem, porque a própria Bíblia fala, do que adianta ganhar o mundo e perder sua alma? Né? Se a Bíblia fala isso, por quê? Ela está condicionando, ela está colocando a salvação como a maior vitória que a pessoa pode ter. E por isso que eu e você devemos ter uma vida cristã. Porque uma vida cristã é uma vida de vitória. E se é uma vida de vitória, ela vai nos levar à maior vitória, que é a vida eterna. Então, meu querido, receba essa palavra em nome de Jesus. Tenha uma vida cristã de qualidade, procure ter uma vida de cristã de qualidade. É algo desafiador, é desafiador para mim, é desafiador para você, por causa da nossa natureza, conforme eu falei aqui anteriormente. Mas tenha certeza, meu filho, no final vale a pena. A gente pode passar perrengues horríveis, a gente pode ser perseguido, né? Que eu falei lá no segundo item, né? De levar pedrada, a gente pode ser perseguido, né? E tudo. Mas a vida cristã é uma vida de uma grande vitória, que é a nossa salvação. É isso que importa. Compartilhe esse áudio com pessoas que não conhecem a Cristo. Porque o cristão, ele vai saber tudo que eu falei aqui. Né? E até ele vai até colocar outros itens, porque eu não esgotei o assunto. Quando a gente faz esse tipo de mensagem, a gente não tem pretensão de esgotar o assunto, né? Até porque a palavra de Deus ela se renova, né? Eu enumerei 8 aqui para ficar uma coisa didática, né? Para facilitar, porque olha só, já são 34 minutos de áudio. Se eu enumerasse todas aqui, eu ia ficar aqui 5 anos gravando áudio direto, né? Mas compartilhe esse áudio para aquela pessoa que você conhece que não é cristã.
principalmente. Esses áudios são para as pessoas que não são cristãs, para elas poderem conhecer Cristo, para elas poderem ter uma noção do que é uma vida cristã. Elas vão ouvir, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? A partir do momento que ouve, o Espírito Santo já vai começar a agir, já vai começar a convencer do pecado, e o processo de transformação vai começar a mudar. Então é importante a gente compartilhar a palavra de Deus, principalmente para as pessoas ímpias, que não conhecem a Cristo. Deus possa te abençoar. Estamos na sexta-feira, né? Hoje é sexta-feira, dia 12 de maio. Mais tarde tem uma vigília lá na Assembleia de Deus do Bosque, do Itaiangá. Vamos todos para mini vigília, no caso, né? E que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família, né? E que você possa ter uma vida cristã, viver uma vida cristã de extrema qualidade, para você alcançar a maior vitória, que é a vida eterna.